Cláudio Rezende está chegando para falarmos do Atlético, que empatou no fim de semana com o América, ganhou um problemaço, porque um dos caras que faz gol vai estar fora no fim de semana, mas tem notícia vinda do Departamento Médico, atualizando tudo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas aqui no Rádio Spots, quem se liga conosco. Já começou a preparação do Atlético, o treinamento agora pela manhã, já aconteceu, finalizado na Cidade do Galo. E o Hulk tá suspenso, né? O Hulk é um dos que faz gol, você destacava bem. Tem a artilharia do ano compartilhada agora com o Paulinho, os dois com o mesmo número de gols, né, na temporada. E o Hulk no Campeonato Brasileiro tem 11. Então, nos últimos tempos aí, principalmente, Paulinho e Hulk estão dividindo os gols do Atlético quase sozinhos. E o Hulk tá suspenso, não vai poder enfrentar o Corinthians. E um detalhe, numa curiosidade, se repete a situação do turno. O Hulk também foi expulso contra o América e não jogou contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, aquele jogo do Mineirão. Agora na Neoquímica Arena, jogo quinta-feira, 7h, e o Felipão ganha a opção do Kardec, porque o Allan Kardec treinou normalmente hoje e está totalmente liberado pelo Departamento Médico. Allan Kardec, então, vira a opção. O jogo que ele fez foi contra o Cruzeiro, né, o último. Ele entrou pouquinho contra o Cruzeiro, na reta final teve lesão. Já se recuperou o Kardec, vamos ver aí o que vai ser a escolha do técnico Luiz Felipe Scolari. O Rubens, atualizando a situação do Rubens, ele teve um corte profundo, né, na região da cabeça, 8 pontos no local, e por conta desse corte profundo, hoje, por exemplo, não fez nenhuma atividade, ficou tranquilo, e o Atlético não deve utilizar o jogador nessa partida contra o Corinthians para não correr esse risco também de abrir ponto e tudo mais. Por conta do corte, ele não teve concussão cerebral, que aí é um protocolo médico. Se tem concussão cerebral, o jogador não pode mesmo jogar por uma situação aí de FIFA mesmo, de protocolo médico internacional. Agora, o Rubens não deve jogar. E aí vamos ver o que faz o Felipão. Se ele vai com o Kardec no lugar do Hulk, se ele não for, muito possivelmente é o Pavon quem vai. E eu acho que o Pavon pode jogar de qualquer forma, né? Porque ele foi o substituto do Rubens. Então, pra mim, Pavon joga e aí fica a dúvida. Se ele for com o Kardec, beleza. Se não for o Kardec, ele tem opções. Como o Igor Gomes, que vem jogando mais, por exemplo, que o Pedrinho. Mas me parece que são as opções aí do Filipão para esse jogo, viu, Cirilo? Vamos lá, Léo Figueiredo. Primeiro sobre a situação do Hulk, lamentável mais uma vez, em que ele reconheceu que estava completamente errado, chutou a bola, xingou o juiz, falou que estava sendo roubado. É um negócio que não dá pra defender, né? Um negócio meio fora da curva, até do que o Hulk já fez. O cara que tomava muito cartão essa temporada, estava um pouquinho mais tranquilo agora, depois que perdeu a faixa de capitão, ou que abriu mão da faixa, como quiserem. Mas, Léo, sobre a perda técnica que pode ocasionar ao Atlético a ausência do Hulk, há alguma situação das trazidas pelo Cláudio, que também lembrou bem, a ausência do Rubens, informou, né, a ausência do Rubens nesse jogo de quinta-feira. A perda técnica, ela pode ser compensada de alguma maneira? Há algo para amenizar essa situação? Como você enxerga isso tudo, Léo? Ô, Cirilo, primeiro para falar que o Hulk errou em tudo, né? E que bom que ele rapidamente já se desculpou, já se posicionou, porque ele errou porque ele fez a falta. Ele errou de tomar o amarelo, ele errou de reclamar do amarelo, ele errou depois de falar que ia embora e tudo. E que bom que ele reconheceu. Eu também não vou ficar jogando pedra, não, porque eu também fico de cabeça quente de vez em quando. Acho que a gente precisa entender um pouco as atitudes equivocadas. Foi uma atitude equivocada, mas que os caras saem ali muito no calor do jogo. Agora acaba prejudicou o Galo no jogo contra o América e prejudica na sequência porque faz falta. Não tem substituto. Não tem ninguém tecnicamente que possa suprir a ausência do Hulk, porque ele é um craque. Agora, não tendo o Hulk e o Rubens, eu acho que o Filipão vai ter uma situação aí para resolver, porque ele meio que havia encontrado uma maneira do Galo jogar mais equilibrada, tendo o Zarate jogando pela direita, o Rubens na esquerda, o Hulk e o Paulinho um pouquinho mais pelo centro ali, o Paulinho podendo correr tudo, o Hulk podendo correr tudo. Se ele colocar o Kardec não vai correr tudo ali como o Hulk, vai de um lado, do outro, vem buscar a bola, ele vai ter mais presença de área. Tendo mais presença de área, talvez seja interessante ter jogadores abertos, mas ele vai pôr quem aberto para fazer ponta, jogada de linha de fundo. Não é muita do Zaratio. Ele faz o lado do campo, porque ele tem muita qualidade. Mas não é muito do Zaratio chegar à linha de fundo para fazer cruzamento. Poderia ser até do Pavon, mas o Pavon chega e chuta, ele não cruza. Então, o Felipão tem um desafio aí, ele tem peças, Claudião citou
Igor Gomes, Pedrinho, mas nenhum atacante com a característica do Hulk. Para o Filipão seria o Allan Kardec, que está voltando. Vamos ver. Ele tem elenco, Cirilo. Ele vai ter que se virar e recuperar esses pontos, porque era para ele ter vencido o Clássico. Por mais que seja um jogo diferente, quando é um Clássico, quando envolve os times daqui, o América vai ser rebaixado, era jogo para o Atlético vencer. Agora vai ter que ganhar do Corinthians fora de casa, onde, teoricamente, um empate não seria um mau resultado. Tem uma matéria que chama a atenção no itatiaia.com.br sobre o desempenho ofensivo do Atlético, e eu citei aqui ao Cláudio há pouco, um dos caras que faz gol vai estar fora. No retorno, só o Paulinho, o Hulk e o Igor Gomes. O Igor fez 2, o Hulk fez 5, o Paulinho fez 11, né? É a turma que fez gol no retorno desse Atlético, para ter uma ideia de como está distribuído, ou como está distribuída aí a ação ofensiva do Atlético, o número de gols nesse retorno do campeonato, que nos números vem sendo positivo para o Atlético, pensando aí na conquista de pontos. Panzi, o que você faria sem o Hulk, sem o Rubens? Como você projeta esse Atlético para o jogo contra o Corinthians, Edu? Primeiro que o desfalque do Rubens seria muito pesado também, né? Porque o jogo contra o América a gente pode ver o jogo em 2 etapas, o antes da ambulância e o pós-ambulância. Antes da ambulância, o Atlético estava bem no jogo, dominante, fazendo aquele jogo que a gente elogiou, que se repetiu contra Bragantino, Fluminense, Fortaleza, de muita pressão na saída do América, recuperando essa bola. Já havia criado boas oportunidades. Aí vem o lance do choque do Rubens. Ele sai de campo e o Atlético passa a ver o adversário dominar a partida. Dali em diante, o América foi melhor, criou as principais situações de gol, poderia ter saído no intervalo ganhando de 1-0, sem problema nenhum. E aí o Filipão começa a fazer as mudanças. Primeiro que eu acho que ele coloca o Pavão no lugar do Rubens para tentar manter o estilo, de pressionar a saída do adversário, uma característica mais próxima. Não dá muito certo. O América passa a dominar a partida. No segundo tempo ele volta com o Igor. Eu acho que talvez o Pedrinho fosse uma alternativa até melhor para voltar no segundo tempo, mas aí é só uma percepção, cada um tem a sua maneira de enxergar o jogo. O Atlético até melhorou um pouco na segunda etapa e o América só viu o empate acontecer mesmo por causa da expulsão do Alê, né? O jogo estava absolutamente controlado e o América estava até mais próximo de encaixar um contra-ataque e fazer o 2-0 do que o Atlético empatar o jogo. Depois foi aquela pressão toda. Mas eu acho que a alteração mais normal, Cirilo, você perder um atacante, você põe outro. E o único atacante que você tem no elenco disponível agora no banco é o Pavon. Então você vai de Pavon e Paulinho e tentar fazer com que o Rubens jogue. O Rubens é um cara que o Atlético tem que trabalhar para ele estar em campo. Rubens, Zaratio, esses caras precisam jogar para o Atlético pelo menos manter um estilo que vinha dando certo e não se repetiu contra o América, porque o Rubens saiu do jogo. Mas não tendo o Rubens, é uma pergunta mesmo, tá? Não é uma colocação. Não dá pra imaginar o Atlético com o Arana chegando mais à frente, sabe? Não tendo o Rubens. Aí o Pavão vai jogar na do Hulk. Eu vou colocar mais um cara de meio, eu vou pensar... Seria muito pensar que o Filipão fosse mudar tão taticamente o Atlético. Eu vou puxar o lateral direito para ficar, para o Arana se mandar. E, pelo básico, eu acho que ele vai pôr o Pavão no lugar do Rubens, e aí ele vai pôr o Kardec no lugar do Hulk, ou ele vai colocar um Igor Gomes e deixar o Paulinho como centroavante. Eu não acredito muito no Kardec, não. Sinceramente. Liberado hoje, né? Não acredito no Kardec jogando, não. E ele não vem jogando 90 minutos, né? Exatamente. Por exemplo, nem quando estava liberado há mais tempo, né? Exatamente. Então vai ser isso. Ele vai pôr o Pavona do Rubens, vai empurrar o Paulinho e aí colocar eu um cara vejo o no Igor meio. Gomes à frente do Pedrinho pelos últimos jogos, né? Porque o Pedrinho chegou uma época a ser titular, mas nos últimos jogos, a primeira opção vem sendo o Igor Gomes. Eu era muito reticente com o Filipão fazer mudanças drásticas taticamente, mas eu deixei de ser. Eu já vi o Filipão fazendo mudanças táticas, isso aconteceu contra o Inter. Esse novo jeito do Atlético com o Rubens e o Zaratio é outra maneira tática de jogar, então o Filipão tem feito isso. Dá para acreditar que ele possa pensar em algo diferente para esse jogo contra o Corinthians, mas garra no terço aí, Filipão, e reza bastante para ter pelo menos o Rubens. Porque mete o Hulk aquela toquinha de natação. E não é nem jogar pedra no Hulk não, tá, Léo? Mas o Hulk... É repetido, né? Não foi a primeira vez. O Hulk só é expulso por reclamação. Pode pegar o comentário de 2 meses atrás e publicar agora. 90% dos cartões amarelos do Hulk são por reclamação. O Hulk precisa tomar conta da cabeça dele. Se cuidar, saber jogar sob pressão quando o time não tá bem, quando ele não tá bem, que não era o caso. Contra o América não é que ele tava mal, mas o time não fez um grande segundo tempo. Isso mexe muito com a parte mental do Hulk. Ele precisa controlar melhor a parte mental, porque técnica e fisicamente não tem o que discutir do Hulk.
Cláudio, para fechar o primeiro tempo do Galo. É isso aí. Então, fica essa indefinição para o Filipão. Até quarta-feira ele define a equipe nas demais posições. Ele não teve nenhuma baixa, né? Mas não vai poder repetir a escalação como fez 3 jogos seguidos, com a ausência do Hulk e a muito provável ausência também do Rubens para esse jogo. O Galo viaja na quarta-feira à noite